Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro diz ao TSE que campanhas eleitorais receberam propina. Para presidente do PT, denúncias contra Lula são infundadas. O governo federal estuda multar quem não colaborar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Tempestade alaga vias em São Paulo. Justiça bloqueia bens do jogador Neymar. Cartas mostram relação próxima entre o Papa João Paulo II e mulher casada. Juiz Sérgio Moro informa ao Tribunal Superior Eleitoral que campanhas eleitorais receberam propina. Em ofício, Moro afirma que ficou comprovado o uso de propina com recursos da Petrobras para a realização de doações eleitorais para o PT nas eleições de 2014. Ele citou o suposto repasse de R$4 milhões da empreiteira Mendes Júnior para o ex-tesoureiro da legenda, João Vacari Neto. Moro sugere ser oportuno que delatores do esquema de corrupção da estatal fossem ouvidos dentro da ação que investiga a eleição da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Na ação proposta pelo PSDB, o partido alega que houve abuso de poder econômico e político e aponta que a campanha de Dilma recebeu recursos desviados da Petrobras. O PT diz que os recursos recebidos pela campanha foram legais e declarados à Justiça Eleitoral. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral parecer contrário ao prosseguimento de uma das ações que pede a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Segundo ele, a Procuradoria-Geral Eleitoral não se convenceu de que as provas do processo que tratam sobre o suposto abuso de poder político e econômico envolvendo os Correios autorizam a cassação do mandato. A ação apresentada pela coligação Muda Brasil, liderada pelo PSDB, afirma que Dilma e Temer teriam utilizado a empresa dos Correios para a postagem indevida de propaganda eleitoral. Mas para Janot ficou comprovado que o serviço foi contratado e pago pela coligação de Dilma. O ex-presidente Lula participou em São Paulo de uma reunião do Conselho Político do PT. Lula não deu entrevista. Quem falou foi o presidente do PT, Rui Falcão. Ele tentou negar que a defesa de Lula estivesse na pauta do encontro. Mas uma nota assinada por ele horas antes citava explicitamente esse ponto. O encontro ocorreu num hotel na Zona Sul e foi a portas fechadas. Entre os participantes estavam governadores petistas, sindicalistas, além do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, e o ex-presidente Lula, que não falou com a imprensa. Depois do encontro, Rui Falcão deu uma rápida entrevista coletiva e afirmou que a reunião não foi para definir uma linha de defesa do ex-presidente Lula, alvo de investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Nós fizemos, então, uma discussão sobre a conjuntura política do país, sobre as questões econômicas do país e também sobre essas violações ao Estado Democrático de Direito. As delações forçadas, criminosos que, depois de fazerem delações, são transformados em heróis na mídia. Isso é um conjunto de circunstâncias que não dizem respeito apenas ao PT, mas à própria democracia no país. A reunião do Conselho acontece 2 dias antes do ex-presidente Lula prestar depoimento ao Ministério Público de São Paulo. Ele e a mulher Marisa Letícia vão depor pela primeira vez como investigados. O MP apura se os dois são donos de um apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. O imóvel foi reformado pela OAS, alvo da Operação Lava Jato. A suspeita é de que a empreiteira usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propina no esquema de corrupção da Petrobras. Outro alvo de investigação é o sítio em Atibaia. A propriedade está registrada em nome de Fernando Bittar e do empresário Jonas Suassuna, sócio de um filho de Lula. No local teriam sido feitas algumas reformas bancadas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS, investigadas na Lava Jato. Documentos da Presidência da República apontam que Lula visitou o lugar 111 vezes entre janeiro de 2012 e o início deste ano. O endereço também recebeu parte da mudança do petista quando ele deixou o governo em 2011. Lula nega ser o real dono do imóvel. Apenas diz que usa o local para descanso. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso.
Rui Falcão voltou a sair em defesa de Lula. São denúncias infundadas, as pessoas têm que provar que são inocentes. No caso, embora a escritura esteja registrada em cartório em nome de outra pessoa, o presidente Lula é que tem que provar que não é dele. É uma inversão de valores, uma inversão dos fatos. Na última sexta-feira, Lula já havia se reunido com o conselho do seu instituto e também com a presidente Dilma Rousseff. O assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, disse que os esclarecimentos sobre as suspeitas em torno do ex-presidente Lula já deveriam ter vindo há muito tempo. Para Garcia, além da defesa de Lula no plano jurídico, são necessárias iniciativas políticas para que a população em geral e a militância petista estejam informadas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a nova estratégia do PT em torno do ex-presidente Lula. Lula frequenta o noticiário na condição de multi-investigado há quase 3 semanas. Nesse período, ele não forneceu nenhuma explicação capaz de interromper o processo de erosão da sua imagem. Lula, o PT, Dilma e o governo estão zonzos. Hoje, o investigado Lula se reuniu com o Conselho Político do PT, que é integrado por governadores, prefeitos, intelectuais e dirigentes do partido. Lula já tinha se reunido na sexta-feira com Dilma e com o ministro-chefe da Casa Civil, seu amigo Jacques Wagner. Adotou-se uma linha unificada de defesa. Está assentada em 2 pilares: o endeusamento de Lula e o ataque a todos os que defendem ou participam da investigação, incluindo o Ministério Público e a Polícia Federal. Dilma diz que Lula é vítima de uma grande injustiça. Jacques Wagner diz que Lula, uma grande liderança, está sendo caçado como se fosse bandido. E ninguém responde o essencial. Por que diabos Lula recebeu favores de empreiteiras que participaram do assalto à Petrobras? Lula anda ele próprio meio calado. Na sua fase mais falante, Lula se vangloriava de ter prestigiado como presidente da República a independência do Ministério Público e de ter dotado a Polícia Federal de autonomia operacional. Lula cansou de dizer: só há uma forma de um homem e uma mulher não serem importunados nesse país governado pelo PT. É ser honesto e não praticar desvios. Hoje, Lula investe contra a Polícia Federal e o Ministério Público com tal volúpia que se torna um personagem desconexo. É mais ou menos como um comandante de navio se rebelando contra o mar. Boa noite. E o sonho da casa própria virou um pesadelo para muitas famílias que compraram imóveis via Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários. Alguns desses empreendimentos foram repassados da Bancop para a construtora OAS, mas mesmo assim continuam inacabados. O sonho da Cida era ter independência e morar no bairro do Coração. O da Antonieta era fazer dinheiro com investimentos. E o do Rogério era sair do aluguel e dar mais conforto para a família. A minha filha queria muito um quarto para ela. Ela se casou já e ela está com 28 anos. Então nunca aconteceu, né? Para os 3 e mais um monte de gente, o sonho virou pesadelo há mais de uma década. Rogério, Cida e Antonieta investiram dinheiro em empreendimentos da Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários, fundada em 1996. Desde 2006, a Bancop está em estado de insolvência, incapaz de quitar suas dívidas, e paralisação, envolvida em denúncias de desvio de dinheiro para financiamento de campanhas do PT. Muitos imóveis ficaram inacabados, como este prédio na zona norte de São Paulo, onde a Cida iria morar. Há cerca de 6 anos, 10 desses empreendimentos começaram a ser transferidos pela Bancop para outras construtoras. 8 ficaram sob a responsabilidade da OAS, como é o caso desse daqui. Mas ao invés de resolver o problema, a empresa criou outros e começou a cobrar valores muito altos para finalizar as obras. Segundo o presidente de uma das associações de vítimas da Bancop, a OAS alegou falta de dinheiro. Desses 8 empreendimentos transferidos para a OAS, ela só finalizou 5. 3 ela não fez nada. Quase 2.000 imóveis da Bancop foram parar no portfólio da OAS, gerando aí um lucro para eles acima de 500 milhões de reais. O Ministério Público investiga os supostos desvios feitos na Bancop e as transferências dos imóveis para a OAS. O processo criminal está em fase adiantada. A empreiteira não se manifestou até o momento.
A presidente Dilma Rousseff recebeu nesta noite os líderes dos partidos que compõem a base aliada do Senado. Ela busca apoio dos parlamentares para aprovar neste ano medidas consideradas prioritárias para a economia. Dilma quer que eles articulem junto às suas bancadas o apoio às medidas. Entre as propostas estão a recriação da CPMF, a PEC que prorroga até 2023 a desvinculação das receitas da União e a reforma da Previdência. Amanhã, a presidente deverá se encontrar com os líderes dos partidos que compõem a base na Câmara dos Deputados. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 192 milhões de reais em bens de Neymar. O craque, os pais dele, Neymar da Silva e Nadine da Silva Santos, e 4 empresas do atacante são acusados de sonegação de impostos entre 2011 e 2013, período em que ele defendia o Santos. A 7ª Vara Federal de Santos enviou ofícios aos cartórios para bloquear imóveis em Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, São Paulo e Itapema, em Santa Catarina, onde a família do atleta mantém várias propriedades. O bloqueio atinge também um iate, jatinho e as contas bancárias ligadas ao jogador. Como a decisão da Justiça é uma liminar, a defesa de Neymar ainda poderá recorrer em relação ao bloqueio. A Receita Federal alega que Neymar teria sonegado 63 milhões de reais em impostos nessa época. Com a multa, o valor praticamente triplicou. O PTB retirou o deputado Arnaldo Faria Sá de São Paulo do Conselho de Ética da Câmara. Ele foi substituído por Newton Capixaba de Rondônia. Faria de Sá foi um dos 11 parlamentares que votaram pela continuidade do processo contra Cunha no Conselho. A saída do parlamentar foi uma manobra do líder do PTB, Jovair Arantes, aliado de Cunha. Newton Capixaba, evangélico como presidente da Câmara, é tido como voto certo pró-Cunha. Jovair Arantes nega interferência do presidente da Câmara. Está marcada para amanhã uma reunião no Conselho, quando será retomado o julgamento do caso. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Lula e o triplex. Lula, o sítio e o barco. Para uns, a investigação, como deveria ser para todos. E sinfonias sobre corrupção, moralidade. Para outros, o estrondoso e revelador silêncio. Exemplo, o futebol, paixão brasileira. Aqui, negócio de estimados 11 bilhões e de 370 mil empregos, tocado com histórica imoralidade. João Avelange, o pai, foi defenestrado da FIFA. Suborno, corrupção. Ricardo Teixeira deixou o CBF, FIFA e, para não ser preso, exilou-se no Brasil. Marim pegou cadeia e seu sucessor, Del Nero, é outro autoexilado. Por que vastíssima cartolagem e cúmplices não são investigados para valer no Brasil? Mesmo quando o FBI caça lá fora cartolas brasileiros. O FBI prendeu no rastro da investigação sobre compra de votos para Copas de 98, 2010, 18 e 22 e de 104 transações financeiras suspeitas. Em seguida, novas investigações. Agora, o FBI esmiuça documentos que estavam fora do foco legal em processo contra a multinacional ISL no início dos anos 2000. Excelente repórter, correspondente do Estadão na Suíça há 16 anos, expert em FIFA e bandalheiras, Jamil Chad escreveu o livro Política, Propina e Futebol. À página 77, Jamil relata. A propina teria sido paga a Teixeira e a Avelange para que influenciassem a FIFA na decisão de quem ficaria com os direitos de transmissão das Copas de 2002 e 2006. Prossegue Jamil. Uma rede de televisão no Brasil é citada como uma das envolvidas no suborno, ainda que seu nome tenha sido mantido em sigilo no documento público. Sigilo e sem julgamento, registre-se, porque o processo inicial, aspas, não era contra ela, fecha aspas. No mesmo parágrafo, Jamil Chad informa, naqueles mundiais, os direitos de transmissão eram da Rede Globo, fecha aspas. Em dezembro, o FBI foi a Zug, na Suíça, ao antigo processo ISL e apreendeu 50 caixas de documentos para investigação em andamento. Jamil Chad tem cópia de documentos citados no livro
e descreverá nova documentação na segunda edição. Lançado há 66 dias, o livro segue com o parágrafo citado acima, protegido por absoluto e estrondoso silêncio. Boa noite. Foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um teste capaz de detectar o vírus da Zika em até 20 minutos. O teste é fabricado por uma empresa canadense e permite o diagnóstico mesmo que o vírus tenha sido eliminado pelo organismo ou até mesmo na fase aguda da doença. Outros 2 produtos com a mesma finalidade já tinham sido aprovados pela Anvisa. O governo federal estuda multar donos de imóveis que não permitam a entrada de agentes de saúde ou que sejam reincidentes no flagrante de focos do mosquito. Após reunião com a presidente Dilma na manhã de hoje, os ministros da Saúde, Marcelo Castro, da Defesa, Aldo Rebelo, e da Casa Civil, Jacques Wagner, fizeram um balanço do Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti, realizado no último sábado. Segundo dados do governo, a força-tarefa batizada de Zika Zero esteve em 428 municípios e visitou cerca de 2.800.000 residências em todo o país. Dessas, 295 mil estavam fechadas e 15 mil não permitiam a entrada dos militares e agentes de saúde. De hoje até quinta, 55 mil militares vão atuar em 270 municípios. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, disse que a hipótese de multar os donos dos terrenos que não permitirem a entrada dos agentes públicos foi discutida na reunião com a presidente Dilma. Veio a possibilidade de estabelecimento de multa como forma de acionar os proprietários ou de terreno baldio, ou de residência, ou de casas fechadas. Se ela não deixa entrar, a gente vai entrar por força da medida provisória. Chega lá, você tem foco, então essa pessoa está infestando a sua rua, o seu município. Eu acho que cabe multa pela irresponsabilidade pública na manutenção do seu imóvel. E a Rússia registrou o primeiro caso de infecção por Zika vírus. O governo informou que se trata de uma mulher que passou férias na República Dominicana e já foi medicada. A família dela teve exames negativos para o vírus. Choveu forte hoje aqui na Grande São Paulo. O aeroporto de Congonhas chegou a ficar fechado por 20 minutos. Linhas do metrô e da CPTM tiveram problemas. A capital registrou ao todo 21 pontos de alagamento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. E foi pior para quem mora perto de córregos. Pelo menos 3 transbordaram. No meio da tarde, o dia escureceu e não demorou muito para desabar a tempestade. A cidade inteira entrou em estado de atenção para o risco de alagamentos. Na Capela do Socorro e no Ipiranga, estado de alerta depois que córregos transbordaram na Zona Sul. Esse carro ficou parado na enchente. Esse outro foi arrastado pela enxurrada e acabou no poste. A água invadiu casas. Mesmo quem instalou comportas não consegue evitar que uma parte da água entre. É o caso da Silvia, que estava trabalhando e teve de voltar para casa às pressas. Eu trabalho na 25, choveu, meu filho, mãe, vai para casa, porque senão você não vai conseguir entrar. Que nem meu filho me ligou, não tinha ônibus, não tinha nada. O que eu fiz? Eu peguei um táxi. Quando eu cheguei, eu não vou conseguir entrar, porque minha casa é lá embaixo. Isso porque hoje é normal, porque às vezes a água fica lá na esquina. Aí eu já cheguei a perder tudo. Aqui na rua Ricardo Daut, no Ipiranga, a água já baixou. A gente vê a rua cheia de lixo que os moradores tentam tirar para não entupir os bueiros. E uma imagem muito comum também é quando a gente vê esse cano jorrando água, é porque os moradores eles têm bomba em casa para poder drenar a água que fica acumulada no quintal, na garagem. Essa bomba é necessária por quê? É necessária por causa das enchentes, né? Porque aqui é muitos anos de enchente, aí sempre tá dando, sempre quando chove dá. Se não tiver bomba? Se não tiver bomba, enche a casa cheia d'água, perde tudo. Sempre foi assim. A chuva forte de hoje foi causada pela combinação calor e umidade. E isso associado a uma frente fria. Neste momento, a capital não tem nenhum ponto de alagamento, mas no metrô, a linha 5 Lilás ainda opera com velocidade reduzida, assim como a linha 7 Rubi da CPTM, que chegou a ficar paralisada durante a tarde.
Também à tarde, a estação Mauá da linha 10 Turquesa foi interditada, o que complicou o transporte para a Grande São Paulo. E quem mora no ABC Paulista também sofreu com a chuva. Uma pessoa está desaparecida em São Caetano do Sul. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã, com Mariana Armentano. Com esse ar abafado, uma frente fria que passa pela costa do Sudeste e um sistema de baixa pressão em formação no oceano, o risco é de temporais generalizados nesta terça-feira em todo o estado de São Paulo. Mesmo com as chuvas, não tem refresco. As temperaturas ficam acima dos 30 graus, chegando aos 35 nas cidades de Araraquara e Bauru. No litoral paulista, faz até 31 graus em Santos e 33 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, toda a semana será de chuvas e as temperaturas vão continuar bem altas, dando essa sensação de tempo abafado. Nessa terça-feira, a madrugada vai ser quente, com mínima de 22. E mesmo com os temporais à tarde, a máxima deve chegar aos 30 graus amanhã. A partir do meio da semana, a chuva perde um pouco de força e o sol aparece mais. Os termômetros chegam à marca dos 29 graus, tanto na quarta quanto na quinta-feira. A seguir, diplomata diz que amostras confirmam que Estado Islâmico usou gás mostarda no Iraque. Centenas de cartas mostram relação próxima entre João Paulo II e mulher casada. Na Síria, ataques aéreos atingem 2 hospitais e deixam pelo menos 50 civis mortos. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Eu estou no combate pelo meu filho. Eu estou no combate pela minha neta. Eu estou no combate pela minha família. Eu estou no combate pelos meus amigos. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos, vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Libero. Apoio TV Gazeta. No Todo Seu desta segunda, Rony Fon bate um papo com os atores Pedro Bosnick e Ângela Figueiredo. Tem ainda a gastronomia francesa e o musical com a cantora Maria Cristina. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Ataques aéreos atingem 2 hospitais e deixam pelo menos 50 civis mortos na Síria. O Observatório Sírio de Direitos Humanos atribuiu os bombardeios às forças russas. Os sírios afirmam que os Estados Unidos foram os responsáveis. O centro médico em Idlib, no norte da Síria, foi atingido por 4 mísseis. O hospital é financiado pelos Médicos Sem Fronteiras, tem 54 funcionários e 30 leitos. A organização declarou que foi um ataque deliberado contra uma estrutura de saúde, numa área de conflito. Há 10 dias, 3 pessoas morreram num bombardeio contra um centro médico no sul da Síria, também ajudado pela ONG. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, grupo que monitora a guerra civil, afirmou que o bombardeio foi responsabilidade das forças russas. Um outro ataque atingiu um hospital infantil na cidade de Azaz, na província de Alepo. 10 pessoas morreram, entre elas 3 crianças e uma grávida, e mais de 30 ficaram feridas. O embaixador sírio em Moscou, Riyad Haddad, disse que o bombardeio no hospital da ONG Médicos Sem Fronteiras foi feito pela Força Aérea dos Estados Unidos. Em entrevista a uma emissora da TV em Moscou, Haddad disse que a Força Aérea Russa não tem nada a ver com o ataque. Um diplomata da Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmou que militantes do grupo Estado Islâmico usaram gás de mostarda em ataque contra forças curdas no Iraque no ano passado. As amostras foram recolhidas depois que os soldados adoeceram durante batalha contra combatentes do grupo radical. Este é o primeiro caso conhecido de uso de armas químicas no Iraque desde a queda do ditador Saddam Hussein há 13 anos. A rede de TV britânica BBC publicou que teve acesso a uma correspondência que revela uma relação próxima do Papa João Paulo II com uma mulher casada.
A BBC publicou que teve acesso às cartas trocadas entre o Papa e a filósofa polonesa naturalizada americana, Anna Teresa Timieniecka. A correspondência vinha sendo mantida em segredo pela Biblioteca Nacional da Polônia. Os dois se conheceram em 1973, quando Karol Wojtyła era arcebispo da Cracóvia. Ela se mudou para os Estados Unidos, casou, teve 3 filhos e entrou em contato com o então futuro Papa para falar sobre um livro de filosofia que ele escreveu. Ainda de acordo com a BBC, Anna Teresa viajou até a Polônia para discutir o tema e depois as mensagens se tornaram cada vez mais intensas e pessoais. Foram centenas de cartas e fotos. A Biblioteca Nacional da Polônia afirma que esta foi uma das várias amizades próximas que o Papa teve. E no terceiro dia no México, o Papa Francisco visitou o estado indígena mais pobre do país. Ele pediu perdão aos índios pelas incompreensões e exclusões da sociedade. O Papa desembarcou em Tuxtla Gutiérrez, a capital do estado de Chiapas, no sul, e seguiu de helicóptero para San Cristóbal de las Casas. No estado menos católico do México, Francisco celebrou missa com as comunidades indígenas. O Papa começou a leitura numa das línguas locais. Frente a uma das maiores crises. 3 línguas indígenas foram usadas na cerimônia. O Vaticano tenta uma conciliação com os índios depois de mais de 500 anos de atritos. A aproximação começou em maio do ano passado, com a publicação da encíclica Verde. Os indígenas dizem que pela primeira vez desde a colonização dos latino-americanos, a visão de um Papa coincide com a visão dos povos indígenas, que é de proteger a Mãe Terra. Na agenda em Chiapas estavam ainda o almoço com representantes dos índios, uma visita à Catedral de San Cristóbal de las Casas e o encontro com as famílias num estádio de futebol. Ontem à tarde, Francisco visitou um hospital pediátrico na cidade do México, que trata de crianças com câncer e problemas neurológicos. No discurso, o Papa chamou a atenção para a importância da terapia do carinho. Tão importante o carinho, terapia, tão importante. O Ministério Público da Venezuela pediu pena de 16 anos de prisão para o prefeito de Caracas, Nicolás Ledesma. Ele está detido há mais de 1 ano em prisão domiciliar. Ledesma é acusado pelo governo de Nicolás Maduro de tentar promover um golpe de Estado. Amanhã, a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, vota uma lei que pretende anistiar os políticos detidos em 2014 durante os protestos de rua, que deixaram mais de 40 pessoas mortas no país. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Volo Todo Seu. Uma ótima noite, uma boa semana e até amanhã. Conheça os bastidores de um zoológico em Projeto Um Dia. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.